Fala pessoal do Rede TV Geeks, mais uma semana, mais um vídeo aqui feito especialmente para vocês. Eu, Gustavo Gobi, aqui ao meu lado Felipe Vigili. Hoje pra gente falar, Felipe, sobre games, né? Sobre uma das nossas sessões aí, né? A gente não fala de games em um vídeo desde 2012, né? Do finado Planeta Games. Finado Planeta. Que ninguém sabe o que isso quer dizer. Sabe o que a gente tinha que fazer? A gente pegava todos os Planeta Games e fazer um top 10, né? Do Planeta Games e postar no Rede TV Geeks. Que não dá nem tempo, porque deu 4 programas. Mas tem grandes momentos históricos, né? Exato. Como aquele momento que eu não lembro, mas tem momentos históricos. Bom, esse programa é dedicado a games, mas é dedicado a um personagem em específico que talvez seja o personagem mais icônico, né, do mundo dos games, não é? Cara, esse programa você já viu no início, é sobre o Super Mario. Sim. E é impressionante a figura do Super Mario hoje para a cultura pop e como o Super Mario ainda deixa as crianças e os adultos malucos, assim, sabe? Pensando nisso, inclusive recentemente, o Mario, ele preencheu um espaço, assim, para quem é criança, que era o Mickey, antigamente. A imagem dele, a imagem do Luigi, a presença dele maciça em várias mídias, né? Atinge muito as crianças e os adultos. Porque os adultos têm essa nostalgia, né, do Mario, daquela musiquinha, da música do Mario. Então isso faz a gente relembrar a nossa infância e tal. E a gente, hoje, por exemplo, eu fiquei muito tempo sem jogar um jogo do Mario. Muito tempo. Eu jogava Mario no Nintendo, depois joguei no Super Nintendo, depois joguei no Nintendo 64, e aí fiquei mais de 10 anos sem jogar Mario. Eu voltei a jogar no Nintendo DS. E daí de novo fiquei muito tempo sem jogar Mario e agora voltei a jogar Mario. Voltei a jogar no Wii o Super Mario Galaxy. E eu tenho um filho pequeno também, ele adora o Mario. E acho que não há momento melhor pra gente falar sobre Mario. E você, como é a sua experiência com o Mario? Eu comecei com o Mario no Super Nintendo e depois fui pro 64 e aí parei totalmente com o Nintendo até voltar com o Wii U e o Super Mario World 3D, que foi o último que eu joguei. Sim, é icônico. O Super Mario World do Super Nintendo pra mim é um jogo da minha infância, assim, junto com Super Mario e Donkey Kong pra mim é clássico, é marcante. Eu acho que a gente em especial parou de jogar Mario, a gente aqui, eu acho que não posso falar por todos os jogadores de videogame do Brasil, né, mas muito brasileiro eu acho que parou de jogar Mario porque a Nintendo diminuiu muito a presença dela aqui, né. Na verdade, hoje não existe nenhuma, na década de 80 e 90, né? Primeiro, na década de 80 nenhuma tinha, só tinha Atari, aí chegou a Sega com a Tectoy e a Nintendo que tinha um clone aqui, o Phantom System, lançado pela Gradiente. Então a presença era mínima durante um tempo. Então a Nintendo chegava, eu mesmo tive o meu Nintendo vindo do exterior, meu Super Nintendo veio do exterior, que não era lançado aqui. Depois a Playtronic lançou, mas era muito mais caro. E a questão é, outras empresas começaram a investir no Brasil e a Nintendo não, né? A Nintendo parou até agora sair de vez. Agora saiu de vez. Tinha um investimento muito baixo e agora não tem mais, né? Sim. Então acho que também, realmente, acho que tem um pouquinho de culpa aí. Aí agora o que acontece? Você, pra comprar um jogo da Nintendo, ou você vai lá pra fora, ou você importa, né? E aí acaba vindo mais caro mesmo. E eu acredito que se ou a Nintendo volta pro Brasil, ou essa presença talvez diminua cada vez menos, né? Isso só mostra como a imagem do Mario é forte, porque independente de tudo isso, ele tá aí, os bonequinhos vendem. Sim. E é isso, né? E não tem um filme de Hollywood, ele inclusive foi usado na campanha de divulgação da próxima Olimpíada, né? O Mario foi usado. É verdade. Mas a questão a gente quer falar dos games do Mario, um pouquinho da história. Na minha visão,
eu joguei muito o Super Mario 1, Uhum. joguei muito o Super Mario 2 americano, não Uhum. o japonês. Eu cheguei a jogar o Super Mario 2 japonês na época que lançou. Uhum. Joguei muito o 3 e joguei muito o Super Mario World e o Super Mario 64. Esses todos eu terminei. Joguei até o fim, explorei tudo, peguei todas as estrelas do Super Mario World, todas as estrelas do Super Mario 64. Joguei até realmente A cansado. época que a gente tinha tempo, exatamente. né? Depois o New Super Mario Bros. Do DS eu joguei também até o fim. E essa foi uma experiência com o Mario, nesses jogos. Você jogou esse também? Você chegou ao fim? Eu joguei o Super Mario. Não cheguei ao fim. De nenhum, na verdade. Mas porque eu não ligava pra essas coisas naquela época. Talvez se eu jogasse hoje eu gostaria mais. Mas joguei o Super Mario Bros. Que é, não, na verdade, o Super Mario World, né? Que é do Super Nintendo. E o Super Mario 64 só. E o Super Mario RPG. Você lembra? Esse é o Super Mario RPG. Mas joguei muito Nós pouco, vamos falar que é do dele. Super Nintendo, né? Joguei muito pouco também, não lembro tanto. E aí agora eu voltei pra jogar o Super Mario 3D World, que é do Wii U, que eu comprei, porque, enfim. E é um bom jogo, eu acho assim, enfim, podemos entrar em um pouco mais de detalhes? Eu vou falar um pouco do jogo que eu tô jogando. Eu tô jogando, depois de muito tempo que eu joguei o Super Mario, tô jogando Super Mario Galaxy, que inclusive a crítica elege como o melhor Mario. E realmente é disso que a gente vai falar. Qual o melhor jogo do Mario? Vamos lembrar todos, vamos falar da nossa experiência com o jogo do Mario, vamos falar um pouco do que a crítica fala e das vendas. Sim. E aí vamos chegar às nossas conclusões. Bom, dos jogos que eu joguei do Mario, os que eu falei anteriormente, realmente o Super Mario Galaxy é muito superior. Pega toda a experiência do Mario desde o 1, pega as músicas, pega tudo e mistura numa perfeição. O 3D ali, eu acho que o jogo de plataforma em 3D ali tá na sua perfeição. E você? Qual o melhor? Eu vou ficar com o Super Mario 64 porque marcou pra mim uma época ali de ter o Nintendo 64, de ser uma revolução, um mundo, né? Basicamente um mundo aberto, o primeiro Mario 3D. Pra mim me marcou muito, mas ainda assim a minha relação com ele, a gente não vai entrar, né? A gente não vai entrar nisso, mas a minha relação com o Mario, a relação mais forte que eu tenho com o Mario é com o Mario Kart. Mas vamos falar, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre todos os jogos do Mario já lançados. Mais ou menos como você consegue jogar esses jogos hoje em dia. E depois vamos falar dos melhores. O Mario apareceu primeiramente, não foi no jogo do Mario, foi no Donkey Kong. Sim. Ele era o encanador que tentava salvar a princesa do Donkey Kong. E o primeiro jogo do Mario foi o Super Mario Bros. Da franquia do Mario, né? Foi o Super Mario Bros. Lançado pro NES, pro Nintendo, em 1985. Foi o primeiro side-scrolling em 2D, plataforma. E até hoje, em unidades vendidas, ele é o segundo jogo que mais vendeu na história de todos os joguinhos. Ele só perde pro Wii Sports. Que é um dos jogos que saíram junto com o Wii. Vinha junto com o Wii, né? Vinha junto com o Wii. O Super Mario vendeu em unidades 40 milhões de unidades. É muita coisa. É muito jogo. Muito Isso, mas jogo. isso Sem não é, contar isso não é feito os hoje, piratas. né? Sem contar as versões piratas. Que no Brasil, por exemplo, eu com certeza joguei uma versão pirata. O jogo simplesmente criou um gênero. É demais. Você joga e até hoje você consegue jogar ele na internet. Tem vários sites com emuladores online que você consegue jogar. Até hoje você pega pra jogar aquilo e cada nível é diferente. Tem um nível que é na neve, tem é demais. Eu acho que eu que joguei na época. E é muito interessante, até eu não joguei o Super Mario Bros. Do Nintendo, né? Mas imagino que já era assim. O jeito como eles te ensinam a jogar o jogo. Cara, porque não é nada. Não tem tutorial, totalmente não tem intuitivo. tutorial, não tem tutorial. Você vai progredindo, andando pra frente e vai entendendo. E aos poucos você vai entendendo que você precisa usar. E assim, no primeiro só tem o pulo maior, o pulo menor. E você consegue, segurando o botão, faz ele correr ou não. E são esses os controles. Cara, e o controle que você tem do Mario é perfeito. Naquele joystick que era tão antiquado, você tinha controle total dele. Você precisa posicionar um pequeno pedacinho que você ficasse fora da plataforma, você caía. Aquilo podia ser a diferença. Tinha plataformas mínimas para você pular. E tem jogo de hoje em dia que não tem a mesma jogabilidade. Então, é simplesmente genial. É curioso, até porque se a gente for pensar que hoje nem se usa mais direcional, né? Exatamente. Não se usa nem mais e as pessoas têm que fazer uma coisa assim. Depois, Guga, foi lançado o Super Mario Bros. 2 do Japão, que nos Estados Unidos é conhecido como The Lost Levels. Ele foi lançado no Japão e ele pegaram o Mario original e deixaram os níveis mais difíceis, criaram novos níveis em cima desse. Tanto que foi por isso que não lançaram nos Estados Unidos, porque acharam que era um jogo muito difícil.
Você acredita nisso? Só foi lançado no Japão. Ele só chegou nos Estados Unidos em 1993, quando lançaram aquela coletânea Super Mario All-Stars, que era demais também do Super Nintendo. Que eles pegaram todos os jogos do Mario lançados até então, deram uma repaginada gráfica e lançaram pro Super Nintendo. E aí lançaram esse jogo. Você chegou a jogar isso ou não? Não. Eu joguei também na época. Acho que eu joguei primeiro esse até que o Mario original. E realmente é muito, muito difícil, muito mais difícil. Mas é muito divertido também. Super Mario 2 você jogou ou não? Não joguei. Super Mario 2 é um jogo totalmente fora da curva, porque na verdade ele é um jogo japonês chamado Yume Kojo Doki Doki Panic. O que aconteceu? O Super Mario 2 era muito difícil, então para lançar nos Estados Unidos eles pegaram um jogo japonês, tiraram os personagens originais, colocaram o Mario e o Luigi e lançaram nos Estados Unidos. Você jogou? E chama Joguei. De bom? E tem um plot twist no fim desse jogo, que é um jogo totalmente diferente do Mario. É um jogo que não, se você tá vendo aí agora na tela, é um jogo diferente, não faz sentido. Não tem os mesmos comandos, as músicas são diferentes. Você consegue controlar o Luigi, a Princesa Peach e o Toad. Sim, isso continua. Continua depois. E no fim, o Mario acorda, era tudo um sonho. Aquilo não é um jogo do Mario, é o plot twist no fim. Legal, né? Olha só. O jogo era um sonho, por isso que ele era fora da curva. Legal, né? Bom, justificaram pelo menos. Justificaram. Né? É um jogo divertido. Assim, eu joguei também, acho que eu joguei até o fim também. E é um jogo divertido, mas os Super Mario, dentro da forma Super Mario, são mais divertidos. O próximo jogo foi lançado em 89 pro Game Boy, é o Super Mario Land. Você tá vendo aí? Eu não joguei. Também não. Joguei. Mas as vendas dele foram muito boas. Eu tô vendo aqui que ele foi o 6º jogo mais vendido do Mario. Vendeu 14 milhões de unidades. E foi acima, inclusive, do Super Mario 64, pra você também. Mas o Game Boy. Depois veio um jogo que pra mim é muito marcante, o Super Mario Bros 3. O Super Mario Bros 3 foi o primeiro jogo que não tinha uma progressão, você tinha um mapa que você podia escolher qual nível você ia jogar, quando você ia jogar, tinha os níveis secretos, tinha os chefões, subchefões. É um jogo muito legal. A música desse jogo é demais. E um detalhe legal desse jogo também é que depois o Shigeru Yamamoto confirmou. Ele é um jogo um pouco diferente também do Mario original. E ele, na verdade, era uma encenação de teatro. Ele é um teatro que os personagens estão interpretando. Tanto que começa o jogo, você está num palco, você consegue entrar atrás do cenário e no fim revela-se que era uma encenação com os personagens do Mario. Legal, né? Diferente também. Próximo jogo você jogou, você pode falar. Super Mario World, introduziram o Yoshi, jogo no Super Nintendo. Fala um pouco aí pra gente. Bom, eu acho que é provavelmente o jogo de plataforma mais famoso de todos os tempos. Sim. Né? E, cara, impressionante como esse jogo envelheceu bem. Os gráficos dele são Sim, lindos ele até continua hoje. bonito, continua jogando música, bem. sim. Se você for jogar ele agora... Também tem emulador online. Emulador, ou até no Wii, no Wii U, no Switch 3DS, também. no Switch, eu não sei, mas você consegue jogar pela loja da Nintendo. Cara, não tinha como você ser criança nos anos 90 e não ter jogado esse Ele jogo. vinha com o Super Nintendo também. Vinha? E não tinha como você ser criança e não ter jogado esse jogo, eu acho. E não ter jogado muito ele. Eu lembro que pra ganhar o... eu fiz um acordo com a minha mãe pra ganhar esse videogame. Eram 96 estrelas? Isso. Depois esse conceito foi expandido no 64 até, né? Isso. Mas marcou uma época e pra mim aquela fase do Castelo Assombrado E você viu, o jogo é tão genial que foi descoberto só recentemente que você conseguia matar o fantasma na fase do castelo escorregando na escadinha. Você viu isso? Não. Você só fugia daquele fantasma. Descobriram que você consegue matar ele. Só agora. Isso é... Próximo jogo, Super Mario Land 2, Six Golden Coins, também lançado no Game Boy em 1992. Foi o primeiro jogo que a gente apareceu o Wario. Ele era o vilão? Ele era o vilão do jogo. Depois de um jogo que eu não gostei muito, eu joguei um pouco também, não sei se você jogou, Super Mario World 2 e Yoshi Island. O Shigeru Yamamoto considera esse jogo como da franquia original, tá? Ele considera esse jogo, por isso que tá na lista. Nesse jogo você controla o Yoshi, tem que proteger o Baby Mario. Eu joguei muito pouco, eu joguei não pouco, lembro. na época eu não gostei muito. Ele é um pouco infantilizado, na minha opinião. Mas criou uma outra série, que é essa Yoshi Island, que depois teve jogo no 3DS, no Game Boy Advance, etc. Aí chegou um marco na história dos games, que é o Super Mario 64. Assim como o Super Mario Bros. Criou o estilo de 2D plataforma, o Super Mario 64 criou o que a gente sabe até hoje, que é um jogo 3D. Você controlar o jogador pelo analógico, a câmera, ele definiu mais ou menos como funciona a câmera no jogo 3D.
E assim, ele pegou todas as mecânicas do Mario, a jogabilidade simples e tal, e adaptou pra esse mundo 3D. A Nintendo, nem tudo que a Nintendo faz dá certo, né? Mas quando a Nintendo acerta, eu acho que a gente pode dizer que ela revoluciona. Ela cria. Quando ela revoluciona. O lance do stick ali, do analógico, o gatilho atrás. O joystick foi feito pra esse jogo. Foi pensar nesse jogo. Porque eles pensaram, esse jogo vai definir, então vamos fazer pra esse jogo que vai servir pros outros. Você tem um gatilho atrás. Aí você entra e vê o negócio, não tem como, cara. O mundo aberto, você pode ir pra onde você quiser, você escolhe. Você pode jogar a mesma fase várias vezes pra pegar estrelas diferentes. Isso é muito legal, aproveitar as fases, que é um conceito que foi usado também em outros jogos. E realmente é um jogo que traz uma nostalgia, traz vontade de jogar videogame, né? Sim. Próximo jogo eu não joguei, Super Mario Sunshine. Não joguei também, não tive. Eu tava dando uma olhada, tem gráficos muito bonitos. Me pareceu interessante o sentido de você, porque o Mario precisa limpar uma ilha e o Mario tem um jato d'água acoplado. Acontece nele, o seguinte, ele viaja pra uma ilha, só que um outro Mario, uma cópia do Mario, que depois você descobre que foi o Bowser que criou, ele suja toda a ilha, só que ele desculpou o Mario tem que limpar a ilha com uma água lá. Os gráficos são muito bonitos. Dizem que copia muitas mecânicas do 64, não inova muito. Não inova, entendi. Mas as vendas foram boas e as notas não são ruins. É que realmente acho que pouca gente jogou. Vamos ver aqui as vendas dele, ó. O Super Mario Sunshine é só o... É o 11º jogo mais vendido, né? Então, e o GameCube não foi um console Não também, foi um console que fez sucesso, né? E meio, de certa forma, reflete tudo isso, né? Reflete tudo isso. A crítica do Sunshine também é boa, cara. Sim. Não é... Eu acho que, a gente tá vendo aqui, pelas críticas, são apenas 2 jogos com menos de 80% de aprovação. Exatamente, é o Super Mario Land e o New Super Mario Bros 2. O resto todos acima de 80%. E muitos acima de 90%. Muitos acima de 90%, o que mostra... O que eu acho assim, eu joguei... Hoje você compra um console da Nintendo pra jogar os jogos da Nintendo. Exato. E os jogos da Nintendo, a excelência da Nintendo, eu acho que ainda não... Em termos de produtoras, ela não foi batida. Eu comprei um Wii recentemente e, assim, quando você vai jogar os jogos da Nintendo feitos para Wii, um jogo feito há 10 anos te deixa a boca... Ainda é fresco, né? Te deixa a boca aberta. Assim, os jogos da Nintendo te dão vontade de jogar videogame. Jogar videogame, na minha opinião. O próximo jogo foi lançado em 2006, foi o New Super Mario Bros. DS. Eu joguei muito, é viciante, é muito bom. Ele pega as mecânicas lateral, 3D. É um 2.5D, eles chamam, porque assim, você tem profundidade nas cenas, você em alguns momentos a tela gira, mas o controle é em 2D. E eles pegaram o Mario original e trouxeram uma nova roupagem para ele. O Mario, você tem novos cogumelos, tem o Mario gigantesco, o Mini Mario, e criou um novo spin-off também. E é um jogo que se você não jogou, eu recomendo. É muito divertido, muito divertido. Aí, Guga, lançou a minha paixão atual, Super Mario Galaxy. Sim. Super Mario Galaxy. O que eles fizeram? Eles pegaram tudo que deu certo do Super Mario 64 e deram um boost. Nesse jogo, você viaja por várias galáxias. As galáxias são adaptadas em mundos do Mario e personagens clássicos do Mario. Cada galáxia tem essa temática. São introduzidos novos personagens que também são temáticos. Ele pega todas as músicas dos Marios anteriores e dá uma nova roupagem. E ele introduz um novo elemento, que é a gravidade. Então, como você viaja, porque os planetas são redondos, você consegue andar, e a gravidade influencia muito na jogabilidade. E eles conseguem... O emote, você joga com o Shank e o emote, a utilização do emote também é muito legal. Quando tem alguns momentos que você precisa utilizar ele em essencial, tem momentos que não. E, na minha opinião, de todos os Marios que eu joguei, é o mais perfeito. É um dos melhores jogos que eu já joguei assim de longe. Aquele jogo que você começa a jogar, você é leve, você se diverte jogando. E tem a nostalgia, ele consegue trazer muitos elementos nostálgicos, né? Se você não jogou, recomendo que jogue. Acho que tem pro Wii U, né? E vai ter uma versão pro Switch também.
New Super Mario Bros. Wii. Não, você jogou o Wii U, Não, né? eu joguei o Wii U. Voltei com o Wii U. Eu joguei um pouquinho, tenho esse aqui também. Pra mim é uma cópia. É o New Super Mario Bros. Pro Wii com a adição de 4 jogadores cooperativo. E é um jogo que quando foi lançado a crítica ficou maluca. Gostou muito. Ficou maluca. Os gráficos são lindos. E o detalhe é que os personagens todos na tela dançam conforme a música. Legal, é bonitinho, bonitinho. Depois, com o sucesso do Super Mario Galaxy, a Nintendo fez o Super Mario Galaxy 2 em 2010. Colocaram o Yoshi, que no primeiro não aparece, novos power-ups, mas basicamente é o mesmo jogo. Eu vi e recebeu também, surpreendendo todo mundo, uma nota elevadíssima. O Super Mario Galaxy e o Super Mario Galaxy 2 são os melhores Marios segundo a crítica. Ele receberam, cadê aqui? 98% de aprovação, os dois pela crítica. Certo? Então, pela crítica, respondendo a pergunta do começo, os melhores jogos do Mario são Super Mario Galaxy 1 e Super Mario Galaxy 2. Sim. Eu concordo. Os que eu joguei, eu concordo. Depois, Super Mario 3D Land. Não joguei, não tinha 3DS. É uma continuação da versão de Game Boy, do Super Mario Land, não joguei. Depois, New Super Mario Bros. 2, continuação direta de New Super Mario Bros. Se eu não me engano, esse foi o jogo do Mario menos vendido. Quer ver? Ele é o pior jogo do Mario, segundo a crítica. Tá? É o pior jogo do Mario. E ele é o jogo do Mario menos vendido. Ele vendeu só 10 milhões de unidades. Pro 3DS? Pro 3DS. New Super Mario Bros. 2. Depois, New Super Mario Bros. U, você jogou? Não joguei. Não jogou? Não joguei. Mas pelo que eu vi, é uma volta pro jogos de console do Mario Side, né? Igual o New Super Mario Bros. Wii, exatamente. O que eu joguei foi o Super Mario 3D World. Que foi lançado em 2013. Fala um pouquinho. Ele segue um pouco a cartilha do Super Mario que a gente tava falando, que era o... você podia escolher, que se passava aqui, que era o teatro. O 3. O Super Mario 3. Você pode controlar, você escolhe quem você quer, Mario, Luigi, a Peach e o Toad. E ele é um jogo, o que eu acho, assim, é um jogo super inventivo. As fases, elas são super, cada hora uma mecânica nova, o jogo te introduz várias coisas, mas é muito curto. E assim, de certa forma ele é bem fácil, ele não tem uma dificuldade elevada, assim. Uma coisa sobre o Super Mario Galaxy, é um jogo difícil pra caramba. Tem fase que você fica com aquela raiva de não conseguir passar. Então, eu achei... Esse elemento da gravidade complica muito. Eu achei o Super Mario 3D World fácil, assim, de certa forma, e um pouco... Não tem umas fases enormes, assim, de certa forma eu tava esperando um pouco. Mas é um jogo bacana, assim, a Nintendo, é aquilo que eu já tinha dito, os títulos exclusivos da Nintendo, eles têm uma excelência que a pior coisa que seja ainda é uma coisa feita com muito carinho e esmero, assim, é muito legal. E é nostálgico pra caramba, né? Depois de tanto tempo voltar a jogar Mario, fica difícil um pouco você não se emocionar um pouco, pelo menos um pouquinho, né? E aí, depois veio o Super Mario Maker. Que eu também não joguei, mas o que eles fazem? Eles pegaram... Você pode criar fases do Mario, disponibilizar online, para outras pessoas jogarem suas fases, e você jogar as fases dos outros. Sim. E ficar tentando bater tempo e tal. Sim. É legal. Como é que foi avaliado isso daí? O Super Mario Maker está aqui com 89% de avaliação. Que é mantém a média. Mantém a média, tá? É um pouco, tá na média. E as vendas dele, vamos olhar as vendas. Super Mario Maker é o quarto pior jogo vendido. É que também o Wii U não foi um console. O Wii U não fez sucesso. Exatamente. Não fez sucesso o Wii U. Acho que o Switch vai provavelmente vai ser mais famoso, né? Sim, não tenha dúvida. Próximo jogo, Guga. Super Mario Run, primeiro jogo e Android, primeiro jogo para celulares. Eu joguei um pouco e é divertido. Mas assim, é um jogo que você só tem uma fase que você pode jogar grátis, depois você precisa comprar e é caro. Custa $10. Cada fase? O jogo inteiro. Mas a primeira fase você pode jogar. É um jogo bem divertido. É o estilo do New Super Mario Bros. DS. É o mesmo estilo gráfico. É um 2.5D.
É divertido. E é aquele esquema de running, né? De running, você não precisa correr, você vai só pula e ele vai correndo sozinho. Exato. É bem legal. É, assim, de certa forma é a Nintendo tentando ser mais popular, né? Sim, tentando atingir abrindo mais o negócio, né? O duro é que é cobrar $10, $10 10 dólares no jogo é difícil, vai ficar de quase R$35, putz, é difícil pagar assim no jogo de celular, né? E agora, Guga, a Nintendo anunciou o Super Mario Odyssey. Você tá vendo as imagens aí, a jogabilidade. Pegaram o Mario e colocaram numa cidade real, o Mario GTA. Cidade, como se fosse Mario GTA, né? E aí? Quer dizer, que isso é o que a gente sabe, né? Porque pode ser que tenha vários levels, vários níveis, vários mundos. Eu o que acho você acha? Cara, eu só digo uma coisa, os gráficos estão lindos. Eu vou falar pra você uma coisa. A Nintendo... Provavelmente a Nintendo vai ser um novo modelo, já gerou um novo modelo de mundo aberto pro Zelda. O Breath of the Wild. Já gerou isso. Eu tô jogando no Wii U e é outro nível, cara. Eu imagino que esse Mario também deva ser uma coisa muito interessante. Eu não... Você arrisca que vai ser uma evolução assim como foi o Mario 64? Olha, eu não sei, porque como a Nintendo fez esse Zelda e esse mundo aberto desse Zelda é uma coisa tão impressionante que esse mundo aberto eu já acho que é revolucionário, a Nintendo com esse Mario ela vai ter que fazer uma coisa aí mais incrível que eu não sei o que é. Eu acho que é totalmente possível, mas eu não apostaria que seria, que vai ser, né? Mas enfim, tá programado pra ser esse ano ainda, né? Eu não acho que será esse ano, conhecendo a Nintendo, talvez adie pra ano que vem. Se bem que o Switch é um console que tá meio carente, né? De jogos, ele precisa de jogos urgentes. Né? Você não acha pra comprar, quem vai pro exterior vai tentar comprar, tem falta, assim como aconteceu com o Wii. Eu lembro disso. E assim, ele precisa só que de jogos, né? Tem poucos jogos. Só que assim como o Wii também, eu acho que esse vai ser muito sério. Ah, com certeza. É porque o Wii é sério. O Wii hoje, 10 anos depois do lançamento, assim, eu acho que eu tenho o Xbox One. O Xbox One, você precisa sentar, pegar o jogo e tal, não, sabe? Agora no Wii, cara, você senta e joga 10 minutos de Mario, joga uma fase de Mario, beleza, tchau, acabou. É muito legal, é muito gostoso. E a Nintendo consegue trazer esse casual gamer, assim, de uma forma. O que eu acho interessante, por exemplo, eu acredito que eles vão replicar no Mario, que tem no Zelda, é que o Zelda não te impõe nenhuma limitação de começo de jogo. Você tem que fazer um tutorialzinho ali, mas depois disso você cai no mundo. E você pode fazer o que você quiser. Se você quiser terminar o jogo na primeira missão, você termina. Você precisa só estar fortalecido. Então, eu não sei. Claro que se você quiser, se consegue, você deve conseguir, né? Mas se você quiser, você termina. Ou seja, o que eles visam e que eu acho que é interessante é que não tem mais essas restrições. Tem as main Você não tem que ir indo e progredir, entendeu? Você já tá lá e é exatamente isso, entendeu? Às vezes a gente sente que quando a gente vai jogar jogo hoje, né, que é jogar algum game, a gente perde muito tempo. Alguns jogos são impossível você jogar o jogo de fato com menos de 2 horas, assim, sentar com menos de 2 horas. Não dá, e assim, até... É muita coisa. E se você joga pouco, você também não absorve. Você também não absorve, você não entra na história. Do Mario, que você joga uma fase. Beleza, termina uma fase, acabou. Sim. E aí você pode voltar depois, não exige, também não é uma coisa complicada, né? Não é um excesso de controle, por exemplo. A fase do Mario Galaxy depende da fase. Fase que... Sério, eu joguei uma fase, acho que eu perdi 15 vidas. Há quanto tempo você não tinha um jogo que você ficava lá e ia morrer? Ia morrer. Bom, eu acho que esse novo Mario tem tudo pra dar certo, cara. A Nintendo tá me parecendo mais ousada, sabe, agora, com esse novo console. Porque eles sabem que o Wii U também não foi tão bem, né? E o que eu senti falta no Wii U foi um jogo verdadeiramente Mario, uma coisa nova do Mario. Eles não lançaram, né? Sabe, um jogo diferente do Galaxy, do Sunshine, eles não lançaram. Agora que vai ter esse outro, eu sempre esqueço o nome. Super Mario Odyssey. Odyssey, que é um jogo de fato. Então, eu sinto que o Wii U só recebeu Marios assim, que não são ruins, né? Eu, na verdade, só joguei o 3D World, mas são Marios que não... Parece que não é aquele Mario que a gente queria, sabe? Enfim, uma inovação. Exato. E eu falei os melhores Marios avaliados pela crítica, que foram o Galaxy, os dois Galaxies, depois o
Galaxy 1, Galaxy 2, depois o Super Mario 64, depois o Super Mario Bros 3 e depois o Super Mario World, certo? Certo. E vamos falar os mais vendidos, né? Que foi o Super Mario Bros do Nintendo, 40 milhões. Depois o Super Mario, New Super Mario Bros. O DS, com 30 milhões. Depois o New Super Mario Bros. Wii, com 29 milhões. Super Mario World, com 20. E Super Mario Bros. 3, com 18. Esses foram os Marios mais vendidos. E o Mario menos vendido é o... Ó, aqui na minha lista, a ordem aqui no fim tá errada, mas não, é o Super Mario Land 2, New Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, 2,7 milhões. Game Boy, né? E em segundo, o Yoshi Island, o primeiro Yoshi Island. Ah não, desculpa, em segundo o Super Mario Maker. Super Mario Maker, né? Do Wii U. Do Wii U. Consoles que, né? Exato. E é isso, gente. Gostaram? Aprovado? Alguma consideração final? Eu acho que é isso. Joguem muito Mario, procurem não os importa o Mario. Não importa o Mario, joga antigo, joga novo. Sempre joga Mario e se divirta e seja feliz. E ainda eu acho que se tudo que a gente espera se confirmar do Odyssey, Mario continua uma franquia que, vamos botar aqui, que 30 anos depois ainda é relevante e inovadora, né? E espero que continue assim. Beleza, gente. Muito obrigado, valeu, um abraço, até a próxima. Curta a nossa página. Facebook. Curta nosso vídeo no YouTube, compartilhe nosso vídeo no YouTube, manda manda sugestões pra gente e também opina, qual o seu Mario favorito de todos? E uma coisa que a gente não falou, a gente falou aqui só da franquia principal do Mario, mas existem outros Mario. Existe o Mario Kart, existe o Mario RPG que depois virou Paper Mario, que inclusive eu comecei a jogar no Wii, é bem legal. Tem os jogos do Luigi Mansions, tem o Mario's Missing, tem Mario Tennis, tem Mario Sports no Wii, tem muitas, Mario Golf, tem muitos jogos do Mario. Mario Golf. Mas só falamos da franquia principal do Mario. Quer pesquisar essas outras? Pesquisei. Falou, gente, um abraço. Valeu.